Eu sou Eva Furnari, eu vou falar do meu livro, do meu último livro, que vai ser lançado agora segundo semestre de 2016, pela Editora Moderna, que é a minha editora. Esse livro é um pouco diferente, porque eu fiz uma ilustração de outra forma. A ideia começou com uma brincadeira. Quando tenho mãos inquietas, então quando tinha que esperar comida no restaurante, ficava brincando de desenhar com uma caneta Bic mesmo, uma carinha no dedo, botava uma tampinha do saleiro, coisa assim. E achei que podia ser uma ilustração diferente, interessante. Eu levei quase um ano para fazer esse trabalho, mas eu me diverti muito, fiquei muito satisfeita. E eu achava que era uma coisa simples, não foi, deu muito trabalho, porque depois de fazer todos as fotos no celular, eu acabei refotografando tudo com uma fotógrafa profissional, que é a Natália Lavarsi, que foi ótima. E teve muita paciência, porque cada construção de cada personagem precisava ser super detalhada, porque a câmera pega isso muito de pertinho, então precisava ser muito bem acabado. E eu esperava que fosse mais simples, para as crianças também poderem reproduzir. E antes de falar como é que eu fazia esses bonecos e contar para vocês alguns truquezinhos que podem ajudar as crianças e até os professores a montar seus personagens, eu queria só falar do projeto gráfico do livro, que foi o que fez o livro crescer muito, da Cláudia Furnari, que é minha filha, trabalha comigo há muitos anos, e que fez um projeto divertido, todo diferente, recortado. Então foi uma junção, esse livro foi uma junção de diversas pessoas trabalhando junto e se divertindo também, além de muito, muito trabalho e às vezes cansaço, até dor no ombro de tanto ficar com a mão fotografando. Comecei primeiramente explorando materiais, quer dizer, aquilo que eu fazia na mesa do restaurante, eu resolvi ampliar. Então, comprei um monte de materiais, enchi caixas e caixas e caixas com tampinhas, com elásticos, com um monte de material assim que eu achava que podia ser. E comecei a explorar e montar personagens. O livro nunca nasce pronto assim de uma vez só, ele é uma construção às vezes até bem longa. Na verdade, assim, eu queria fazer retratos, né? Como a foto do dedo é parada, ela não tem ação, não tem personagem correndo, eu não podia montar uma história, eu tinha que fazer retratos e perfis de personagens. Então, uma ideia inicial era contar um pouquinho de cada personagem. Depois comecei a achar isso meio sem graça e desenvolvi isso mais. E veio essa ideia de fazer uma professora que passa uma redação para os seus alunos e seus alunos escrevem cada um sobre a sua família. Então, o livro Drufus é isso, são acho que 17 crianças, 16 ou 17 crianças, cada uma escreve da sua família. São famílias diferentes, né? Eu acho que um dos aspectos que o livro ficou interessante é que tem todo tipo de família. Família diferente, família que às vezes não é a família tradicional. Só que eu acho que o mais importante no caso é o respeito, né? A gente respeitar que cada pessoa é de um jeito, cada família vai ser de um jeito, cada família tem algo mais importante ou tem um conflito diferente. Então eu tentei colocar isso no livro de uma forma delicada, de uma forma direta, de uma forma como se fosse mesmo uma criança falando. É como se eu conseguisse ainda ter uma criança, né, dentro de mim, pensar como uma criança. E eu fiquei muito satisfeita com o resultado do livro. Eu acho que ele ficou diferente, eu acho que ele ficou interessante. Eu estou sendo bem um pouco modesta, mas eu acho que é um livro curioso, assim. Cada vez que eu faço um livro, ele sai completamente diferente. Não é uma coisa que eu controle, mas é sempre uma criação, uma exploração. E outro aspecto que eu acho assim bacana do livro é que talvez as crianças também possam
né, os professores sugerir para as crianças, ou até em casa, não precisa ser na escola, montar sua própria redação, sua própria família, fazer os selfies e as fotos, decorar seus dedos, inventar os seus personagens e fotografar. Então eu queria contar um pouco dos detalhes e dos recursos que eu acabei encontrando que davam certo, porque muitas coisas não davam certo. Então, por exemplo, eu queria fazer uma roupinha para o personagem, desenhar a carinha dele, fazer uma maquiagem e um chapéu, um cabelo, coisa assim. Então, as roupinhas eu achei muitas coisas, muitos recursos interessantes. O mais fácil deles era a luva, então eu cortava a ponta da luva e ele acabava virando uma roupinha. Ou às vezes uma fita isolante, um durex colorido, que é um pouquinho mais difícil de achar, mas a gente encontra, ou um velcro, ou coisas assim. Os chapéus também, o chapéu dá para fazer muita coisa, assim, desde tampinha de saleiro, de um monte de coisas. Precisa tomar cuidado para não ser um produto tóxico, é claro, né? A gente está trabalhando com criança. Mas às vezes a tampinha não encaixava no dedo, o que eu fazia? Eu punha massinha de criança, de brincar assim, eu punha massinha para segurar esse chapéu. Ou então algodão, usei um algodão que é usado muito na antroposofia, um algodão tingido, colorido, mas se as crianças não encontrarem, pode usar um algodão simples, algodão de fazer curativo, tal, de tirar a maquiagem. E colava esse cabelo no dedo para tirar foto, porque senão ele cai na hora de fotografar. Então o que eu fiz? Eu sempre procurei inventar coisas que não fossem tóxicas para a pele. Então, por exemplo, fiz uma coisa que era a cola antiga, que é uma colinha de maisena ou de farinha. Cozinha, dá uma colinha super grudenta, põe um pouquinho no dedo, aí colo o algodão. E também fazia cabelos de massinha, ou pessoas carecas, e deu assim uma infinidade de variações. Eu não usei nem um centésimo daquilo que eu inventei, eu tive que selecionar muito. E aí, por exemplo, uma coisa que eu usei bastante é um elástico que é uma invenção recente, no meu tempo não tinha isso. É um elastiquinho de silicone que dava para prender a roupa, dava para prender um pequeno tecido para fazer a roupa, dava para prender o cabelo, dava para fazer milhões de truques, ou até um nariz de palhaço, pegava uma conta de colar mesmo, passa um elastiquinho por dentro, esse próprio elastiquinho silicone, envolve o dedo. Tem também um chapéu ou uma roupinha que fica muito legal, que é um material que chama EVA, que a gente corta e grampeia. Uns chapéus incríveis, dá para inventar demais, eu acho que é uma coisa riquíssima, né? Em vez de ficar só nessas soluções que encontrei, dá para inventar 1 milhão de coisas e se divertir demais. No livro Drufts tem a família Ui, que é uma família toda complicada, porque o pai trabalha numa fábrica de canivete e vive se cortando, né? Então eu pintei com lápis vermelho os cortes, com pontinho e tal. Nesse dia, a minha fotógrafa, ela colou o papel na parede, porque a gente punha um papel colorido na parede para fazer o fundo, e no durex que prendia o papel, tinha um caquinho de vidro, sabe-se lá de onde apareceu esse caquinho de vidro. E ela cortou o dedo, então foi assim uma coincidência incrível, era uma sintonia incrível. Outra coisa é que são as famílias que caíram fora, porque não encaixavam no contexto geral da história. Então, por exemplo, tinha chapéus de apito, que eu achava genial, mas que não encaixou, porque era uma família de bruxas, e elas caíram fora.
tinha a família dos legumes, e tinha chapéu com tampinha de pedaço de experimentei um milhão de coisas assim. Um pedaço de abobrinha, um pedaço de pera, eu cortava a fruta, fazia um buraquinho por fora e fazia o chapéu e tal, mas eles caíram fora porque não cabia, eu tinha material demais para fazer o livro e tive que acabar cortando e acabei escolhendo as histórias mais interessantes, né? E não o resultado estético. Foi um livro que eu adorei fazer, foi muito divertido, aprendi demais e eu espero que as pessoas gostem, que seja assim, como uma sementinha que eu lanço para que as pessoas criem em cima ou para dar ideia para as pessoas, para desenvolverem suas próprias visões, suas próprias famílias. Cada pessoa fazer o que tem lá dentro, assim, o que gosta, o que curte. Eu vejo que os professores fazem um trabalho fantástico com o livro, que vão muito além, e aquilo se desdobra de uma maneira incrível. Eu e os professores, a gente faz uma parceria nessa questão da educação e do ensino que é tão importante no nosso país. Muito obrigado à Moderna, a toda a equipe, a todo mundo que trabalhou comigo, a Natália, a Cláudia e aos professores e às crianças principalmente. Obrigada.